Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Thaís Emanuele e está no ar o Ohana Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. E no episódio de hoje vamos falar sobre os direitos dos autistas, um tema extremamente importante. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Edilson Barbosa, advogado, professor, pai de 2 jovens autistas, diretor-presidente do movimento Orgulho Autista Brasil Moab e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Ceilândia. Muito obrigada por ter vindo, doutor Edilson, sou muito grata. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está hoje e contar para a gente um pouquinho da sua história, de como que o senhor entrou no universo do autismo. Bom, primeiro agradecer a vocês, agradecer ao convite. Foi difícil, mas conseguimos aqui estar conversando com esse tema tão atual. Sim. Vamos dizer que o autismo é um tema atual. Nós entramos na vida autista através do nosso filho, o Vinícius, hoje com 20 anos. Nossa, Então, fazendo o tempo. cálculo, tem 20 anos na luta com o autismo. E a segunda filha também. E a Ana Clara, ela entrou naquele debate, o autismo nas meninas. Ela conseguiu mascarar e a gente só conseguiu o diagnóstico bem depois. E olha que foram 2 anos e meio para fechar esse laudo. E ela realmente tem o laudo como autista, e hoje a gente nota que as dificuldades que ela tinha eram mascaradas, e hoje a gente já consegue compreender melhor. Então, o autismo entrou na nossa vida sem pedir licença, sem dizer, olha, estou indo, simplesmente chegou. E você que não tem ninguém na família ou que não tem alguém, se prepare, porque as estatísticas estão mostrando aí que hoje 1 para 36, mas pode chegar 1 para 1. Então, você pode ter na sua família uma pessoa autista, sim, ou já tem, porque muitas pessoas hoje têm sido diagnosticadas tardiamente. Inclusive, temos notícias de idosos, viu, pessoal? Idosos que agora, na fase idosa, foi pesquisar por causa da neta, do neto, por causa da filha, do filho, e realmente, e para elas é uma liberdade. Vai chegar na fase idosa com a certeza do porquê que era assim. Então, era por isso que eu tinha essas dificuldades. Então, pode ser que a gente chegue em curto prazo de tempo, 1 para 1. Todo mundo terá um autista na família. Sim, eu concordo com o senhor. Está tendo muitos casos de tardiamente, né, o diagnóstico, porque os pais estão percebendo que isso tem característica nos filhos ou que tem característica nos netos. Eu também cheguei nesse universo sem ser pedido, caí de paraquedas há 14 anos atrás com meu filho caçula, e a gente tem vivido aí muitos ganhos, muitas conquistas, mas com muita luta, muita dificuldade. Há 20 anos atrás, imagino que não era tão falado o autismo como é hoje, né? Eu pego pelo caso do meu filho, que foi diagnosticado há 10 anos atrás, que não era tão falado, e eu acho de extrema importância as pessoas, né, terem informação e ficarem sabendo o que é você ser autista, o que significa você ter um filho autista. Caiu por terra aquela, a gente estava conversando aqui antes de começar, o leve, o moderado e o severo, Sim. porque o nível 1 de suporte não tem nada de leve, né? A gente sabe que eles têm muitas dificuldades. Então, para a gente bater um papo mesmo sobre os direitos, eu acho que as pessoas precisam saber dos seus direitos para que elas possam ir atrás. E eu queria que o senhor me dissesse, antes do senhor advogar, o senhor já tinha trabalhado com autismo antes dos seus filhos? O senhor já tinha entrado em contato? Não, nunca ouvi falar. O Vinícius chegou e abalou. Nunca tinha ouvido falar. Tanto é que nós fomos pesquisar. Porque quando ele nasceu, nós não sabíamos, e a gente faz aquele aniversário, chama todo mundo e tal, é uma diversão. E aí, quando terminou a festa, ele acabou indo ser internado. Nossa. Nós nem sabíamos que Ficou tinha. sobrecarregado. Né? Então, a partir daí, a gente foi atrás, porque, e sempre, o primeiro filho, a gente não tem experiência, mas, quando passou o tempo, a gente viu que tinha alguma coisa errada. Demorou a falar, demorou a andar, demorou de socializar até conosco. Então, assim, com o tempo, a gente foi pesquisando, e aí chegou um pediatra que falou, olha, pode ser que ele seja autista. E aí a gente foi atrás, até a minha esposa que buscou na internet, né, que é o melhor caminho hoje.
Sim. E teve uma das buscas, aí estava falando do Moab. E uma das atividades foi o desabafo autista. Aí nós falamos, olha, que legal, vamos ver lá o que é isso, se tem mais gente. Aí chegamos lá, foi até na Asa Norte, e no desabafo autista. E tinha outras mães que falando, e quando elas falavam, era o que a gente tinha. Então, assim, por isso que eu, hoje, ao assumir o Moab, a gente mantém esse desabafo autista, para que outras pessoas possam, com toda a dificuldade, falta de informação, ter essa conversa franca, aberta, entre as mães, entre os pais, entre os autistas, e se informar. O segredo é informação, porque se você não se informa, você tem problema. E aí você precisa ajudar. Ainda bem que não é mais nível 1, 2, desculpa, Leve, leve, moderado, moderado e severo. severo. Ainda bem que é nível 1, 2 ou 3 de suporte. Isso. Porque essas pessoas necessitam de suporte. E quem são os suportes inicialmente? Principalmente as mães. Isso. Então, isso veio a até facilitar o entendimento. Porque hoje, inclusive hoje, eu estive numa palestra, mais de 400 alunos, aqui em Vicente Pires. Aí, toda vez eu pergunto, pessoal, quem é que já viu e conhece o autismo? Por incrível que pareça, mais pessoas sabem. Quando eu ia em palestras no começo, quando eu ia proferir palestras, um ou outro não sabia. Hoje, quase todos. Então, essa é a função nossa, divulgar, fazer com que os outros conheçam, para ter o respeito, para poder viver em sociedade. Lá mesmo tinham alunos, os alunos diagnosticados como autistas, e todo mundo sabia das suas dificuldades, ajudando, falando com a mãe, falando com o pai. Então, a gente nota que a sociedade está passando a conhecer diferente da nossa época. Sim. Nós não tínhamos nenhum conhecimento. A gente tinha que buscar, ir atrás. Mas agora não. Agora a gente nota que realmente a sociedade tem informação, sabe que existe e, na maioria das vezes, já sabe até como lidar para ajudar essa pessoa e para ajudar também a família, que, na maioria das vezes, tem essa dificuldade na hora de uma eventual crise, alguma coisa que foi gatilho. E a gente nota que a sociedade, sim, está preparada, está indo. Eu falo o seguinte, nós estamos, o caminhão, ele está, as abóboras, a melancia, né? Ela está se adequando. Já tem várias, mas vai chegar um tempo, eu acho que em médio prazo, vai demorar um pouco ainda. Mas já estamos lá no finalzinho, já estão acomodados aí. Então a gente precisa continuar a informação, fazendo palestra, fazendo podcast igual a esse, para mais gente ter essas informações sobre o autismo. Para as pessoas procurarem informação num lugar seguro, até para elas se sentirem confiantes, seguras de que tem pessoas que passam pelas mesmas coisas. E uma coisa que eu senti muito bem foi quando meu filho começou a fazer terapia e eu encontrei com outras mães que tinham filhos autistas, porque ali eu me vi acolhida, eu vi que elas me entendiam, né? Porque as mães que não têm uma criança especial dentro do transtorno, né, são só filhos típicos, elas não conseguem mensurar o que é você ter um filho autista. Então, quando você conversa com uma pessoa que vive nesse universo, você se sente reconfortante, que fala, nossa, ela entende o que eu estou passando, né, as minhas dificuldades, as minhas lutas, ela está passando pela mesma coisa que eu estou passando. Então, a gente acaba criando uma rede de apoio, que essa rede de apoio eu acho que é extremamente importante para todas as famílias, né, que buscam informação, do desabafo do Moab, né? Quantas mães não vão lá e se identificam, né? Então a gente se identifica, quantas mães se identificam, né? Nesse desabafo e falam, nossa, aquela família está passando a mesma coisa que eu. O senhor falou do desabafo, no meu caso, teve uma série de reportagens no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela. E quando teve essa série de reportagens, eu vi as crianças a mesma coisa do meu filho. Eu falei, não, gente, eu tenho certeza que é. Mas mesmo assim ainda demorou 1 ano e 7 meses para fechar o diagnóstico do Matheus. Pois é. Foi muito demorado na época. Eu também vejo que hoje em dia os diagnósticos estão sendo, né, relativamente fechados mais cedo, que é muito importante para que as crianças tenham esse acompanhamento desde cedo, né?
Eu queria que o senhor me contasse uma experiência bem marcante do senhor como advogado. Gente, para quem não sabe, eu stalkeei o doutor Edilson. Eu conheci um pouquinho sobre ele, então ele tem muitas coisas interessantes de luta para a nossa comunidade. E aí eu queria que o senhor falasse assim, um que marcou, um caso que marcou o senhor. Eita, olha, todos marcam, porque garantia de direito é muito bonito. Sim. Quando a pessoa chega até nós dizendo, olha, não dei conta, me negaram, e vamos, o que a gente pode fazer? E aí a gente ajuiza uma ação, e quando sai a resposta, na maioria das vezes, o juiz tem entendido, e aí são favoráveis, né? Na maioria das vezes já tem liminar, em 72 horas a gente já consegue voltar para o plano de saúde, ou ter aquele medicamento, ou ter uma vaga, ou fazer uma viagem, ou mesmo voltar a um tratamento que foi negado ou que foi retirado. Então, são tantos, mas o que assim marca é quando você vê o resultado depois. Porque se não houvesse as terapias, aquela criança ou aquele adolescente podia estar num patamar pior. Sim. Porque eu desconheço autista que não tenha que ter terapias, medicação ou mesmo as consultas. Eles precisam ser estimulados, Eles né? precisam ser estimulados. É claro que em algum momento, alguns, como o nosso, ele não tem mais terapia, ele consegue já se estabilizar, ele consegue já ter o seu dia a dia sem as terapias, mas necessita da medicação, necessita ir ao médico para atualizar. Mas então, precisa do quê? De um plano de saúde ou, se não tiver recursos, SUS dependente. Sim. E aí precisa da política pública. Então, assim, nós já ajuizamos também pedindo para o Estado atender e já conseguimos. Então, o que a gente nota? Nunca deixar o direito ser tirado. E sempre lutar. Se não é com o seu advogado privado, vai até a defensoria, porque tem lá os advogados públicos que ajuizam. Você pode ir no MP, fazer denúncia. O MP não ajuiza, ele ajuiza coletivamente. Mas ele pode ser uma das entidades que pode lhe ajudar, pode ir atrás do violador. Você pode procurar o Conselho Tutelar, você pode procurar o PROCON, você procura a delegacia. Você não pode ficar calado. Quieto. Eu sempre falo, ó, tem 3 formas de você atuar quando um direito é violado. O primeiro é chorar, né? Ficar triste. Senta no meio-fio e chora. Aí depois que passa o choro... Aí segundo é você botar na internet. Aconteceu aquilo lá e tal. E o terceiro é ir à luta. Isso. Aí eu pergunto, qual dos 3? Tem que ir à luta. Não, é os 3. Porque eu falei, depois que chora, que passa o choro, você desabafa, depois que desabafa, você vai à luta. Isso, chora e bastante. Geralmente é assim, né? A gente, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem aquele momento de, né, de pensamento, de ficar ali pensando. Vem o choro, porque vem, eu também desconheço, assim, alguma família que não tenha o choro, às vezes de alívio mesmo, de saber o que o filho tem, né? Porque muitas vezes é tão difícil de fechar o diagnóstico, que quando vê o diagnóstico a família fala, ufa, agora eu sei um caminho, eu tenho um norte, eu tenho uma direção para seguir. Então sempre vem aquele choro, né? Desabafar, as redes sociais estão aí para isso mesmo, a gente vê casos todos os dias, e a luta. E aí eu perguntar para o senhor quais são os direitos dos autistas, porque tem muita gente que não sabe os direitos que são assegurados por lei, né? Então tem as leis que garantem eles como pessoa com deficiência. Eu também já vi pessoas confundirem isso. Por lei, eles são considerados pessoas com deficiência. Não é o caso do seu filho ter uma conformidade ou uma deficiência. Ele tem um transtorno, né, que é o autismo, mas na lei colocaram ele como pessoa com deficiência. É isso mesmo? É isso. Só da vez anterior que a gente falou, orientando que você chora quando recebe um não. Chora, pode chorar. Chora. Mas você também coloca na internet para que a gente saiba quem são os violadores. É bom. E o terceiro é a luta. Então é por isso que eu falei, faz os 3. Faça os 3, faça os 3. E sobre o direito, realmente, o Brasil, ele protege os autistas. Agora, se você não conhecer as leis, não vai adiantar.
porque tem lei que pega e tem lei que não pega. Sim. E nós temos que aproveitar porque em 2005 o Moab foi fundado por vários pais, várias mães, e veio a luta para a conscientização e tal. E uma dessas vitórias, que não foi só o Moab, várias instituições no Brasil, nós conseguimos aprovar a Lei 12.764/2012. Anotem aí, ó. 12.764/2012, bota lá no Google. Isso. /Planalto, porque aí a lei vem atualizada. 8 artigos que mudou a vida dos autistas. Então, o Brasil é um país em que tem uma lei própria para você que tem o diagnóstico de autismo. Só que para essa lei pegar, a gente tem que conhecer e fazer com que ela pegue através de brigas, entre aspas, né? Brigas é você ir atrás e não aceitar calado. E também você repassar para os outros. Sim. Então, leiam a lei, apenas 8 artigos. E no primeiro artigo é que diz que o autista é pessoa com deficiência para os fins legais. Então, se você tem o autismo, você tem o laudo, aí você é considerado uma pessoa com deficiência. Contrário do TDAH. Se alguém estiver nos ouvindo, se for o laudo de TDAH, e principalmente na escola, para você ter uma ideia, o Brasil tem uma lei só do TDAH também. Eu não sabia, sério? Pois é, de 2021 e tramitou mais de 10 anos no Congresso. Nossa. E eles tentaram ser também PCD, mas acabou aprovando a lei sem dizer que o TDAH é uma pessoa com deficiência. Mas está tramitando uma outra que a lei pode mudar a qualquer momento. Essa lei do TDAH ela garante o atendimento diferenciado nas escolas. É importante todos vocês que têm esse laudo conhecer também para essa lei pegar. E o autista é diferente, por isso que muitas pessoas nos procuram e falam, ó, o Joãozinho lá da sala de aula do meu filho tem o passe livre. Ah, ele conseguiu o BPC. Olha, eles andam de metrô de graça e eu não. Eu não consegui comprar um carro zero, mas ele é TDAH. Aí, quando a gente fica sabendo, o laudo foi de TDAH, não tem o mesmo direito que o autista por força da lei de 2012. Então, vocês que estão nos ouvindo, leiam também o Estatuto da Inclusão, que é a lei 13.146 de 2015. 127 artigos que são os direitos da pessoa com deficiência. Sim. Aí são pessoas mesmo que têm algum tipo de deficiência, tem um rol, e basicamente os cadeirantes, a pessoa que não tem um braço ou uma perna, que seja surdo ou seja cega. São pessoas que, fisicamente, você sabe que é uma pessoa com deficiência. Diferente do autista. Ele é uma pessoa com deficiência e os seus direitos têm que ser garantidos. Agora, fisicamente, não é como a pessoa tem essa dificuldade de entender. Tem. Principalmente quando você para numa vaga de especial, De né? deficiente, de pessoa com deficiência. E quando você vai numa fila, quantas vezes nós tivemos problemas? Aí tem lá uma senhora de idade, uma mulher grávida, ou uma mulher ou um homem com filho no colo, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que usa muleta, né? Que tem deficiência física. E aí é diferente. Aí quando chega o autista, ora, aí vem Todo aquelas mundo olha de cara piadas, né? feia, Todo de cara feia. Por isso que em 2021 o Brasil criou a CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência. Desculpa, com a pessoa com transtorno do espectro autista. Por isso CIP-TEA. Então essa CIP-TEA é justamente para colaborar. E essa lei leva o nome de Romeu-Mignon. Então você que está nos ouvindo, existe a lei Romeu-Mignon, que é a lei que garante a CIP-TEA gratuitamente. Todos os estados, municípios têm que emitir essa carteira, e justamente para facilitar essa garantia de direito também. Quando você estiver numa fila e você apresentar e as pessoas entenderem. Agora, para as pessoas entenderem, tem que conhecer. E aí tem o Estado que está falhando e não mostra nas suas campanhas. Mostra sim, eu estou aqui tapando o buraco, eu estou desentupindo boca de lobo, eu estou construindo um túnel, que eu fiquei emocionada com esse túnel. Mas poderia também falar do túnel, falar do buraco, falar do que está desentupindo, e falar que, olha, em Brasília
quem tiver essa carteirinha aqui dessa cor é autista, é uma Uhum. pessoa com deficiência e respeite. Então a gente precisa também do Estado para quase tudo. Então, se as pessoas não conhecem, nós vamos continuar em dificuldade, mas esses podcasts, as palestras, a gente está aqui para divulgar também que existe a CIPTEA, que aí você pode garantir direitos também apresentando ela. A carteirinha e agora o cordão, né? Eu vejo muitas pessoas utilizando, eu utilizo com meu filho, porque, como o senhor falou, eu já fui xingada mesmo e falar, você está furando fila, você está estacionando aí, isso aí é uma vaga para pessoa com deficiência, o que você está fazendo aí? E aí eu tenho que dar explicação, não, meu filho é autista, ele tem direito, então eu tive que colocar adesivo no meu carro, né? Ele anda com cordãozinho, para eu não ficar dando explicação o tempo todo. Porque as pessoas têm uma mania de querer achar uma coisa física, que não é físico, né? Eles têm um neurodesenvolvimento no cérebro, então não tem como ser físico. Se é que só a pessoa ficar 2 minutos com meu filho, a pessoa vai perceber que ele é autista. Mas as pessoas julgam, né? As pessoas olham e falam, por que você está estacionando aí? Por que você está pegando fila? Porque, olha, eu não conheço, eu não sei se o senhor conhece, algum autista que gosta de ficar numa fila. Porque eles não gostam de esperar. É a paciência, né? Eles não têm paciência de ficar numa fila. Então, a lei vem mesmo para ajudar essas dificuldades que eles têm. Eles têm dificuldade de entender de por que eu vou ficar parado numa fila, sendo que está ali na frente e eu posso ir lá e ser atendido. Então, eles não têm essa noção que a gente típico tem. Então, eu acho que todo mundo tem que entender e começar a olhar e não julgar, não fazer cara feia quando uma mãe estiver numa fila com um filho autista. Não necessariamente precisa usar, eu estou falando do cordão aqui porque eu acho que ajuda, né? As pessoas já estão começando a identificar que o cordão é o cordão do autismo, que tem um quebra-cabeça, e tem um do girassol, que são de todas as doenças intelectuais, né? Mas eu acho que ajuda a identificar e você não tem que ficar dando essas explicações. Mas eu queria saber qual é a importância que o senhor vê do orgulho que a gente teve ontem, né, 18 de junho, do orgulho do autista. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Antes, sobre o cordão de quebra-cabeça, ele está na Lei 12.764/2012. Então, você que tem dúvida qual é o símbolo do autismo, está na lei federal. No artigo 1º, parágrafo 3º. Aí lá está dizendo o símbolo do autismo, que é o quebra-cabeça. A questão da lei do cordão de girassol já não é sobre doenças, são também deficiências ocultas. Deficiências ocultas. E aí entra o autismo também. Então, alguns já usam colar de girassol de um lado e o colar do quebra-cabeça do outro. Aí aqueles, a lei ela veio não para substituir a CIPTEA, ela veio para ser uma mensagem. Se eu estou usando, eu estou comunicando a você, que eu não conheço, eu estou no elevador, eu estou dentro de um ônibus, eu estou no mercado, eu estou numa fila, estou caminhando no parque. Eu estou te avisando, olha, eu tenho alguma deficiência oculta, que pode ser o autismo, pode ser o TDAH, pode ser umas outras, mas é para a sociedade respeitar. Sim. Essa é a ideia. Sobre essa questão que você perguntou? Do orgulho, do dia do orgulho, dia 18, né? foi ontem. Quem vai nos ouvir foi dia 18 de junho. De junho. Nós estamos aqui dia 19. É porque nós temos no Brasil uma data também, 2 de abril, que é o Dia Internacional do Orgulho, da conscientização do autismo. Então, o Brasil inteiro e o mundo, né, debate, tem muitas palestras, muitas caminhadas. E no dia 18 de junho é sobre o orgulho autista. É uma data em que as pessoas... A ideia é tentar quebrar preconceitos. É para aceitação. Então, é uma continuidade da luta. E depois de setembro, tem o Dia da Pessoa com Deficiência. Tem também 3 de dezembro, que é o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. E o Brasil, felizmente, tem essas datas e comemoram. Então, ontem, no dia 18, nós tivemos lá na na Rádio Justiça, falando sobre isso, né, que é a rádio do STF. Depois nós tivemos uma audiência na Câmara Federal, que foi um momento importante, porque é passado em todo o Brasil. Aí mostra a importância que o parlamento dá com essa causa. Tivemos também uma blitz do autismo,
a gente tem uma parceria com a PRF, Amiga dos Autistas, Uhum. e sempre a gente faz blitz. Então, dessa vez, nesse ano, foi lá em Formosa, lá no local da PRF. Eu não sei qual é o nome, não sei se é... A gente chama barreira, né? Mas não é barreira, tem um nome técnico. É, Então, ali teve blitz, no qual para os carros e os agentes, junto com as entidades, Moab junto, conscientizam, olha, o autismo é isso aqui, você quando encontrar alguém, você deve se comportar dessa forma. A gente tem também palestras com os agentes da PRF para eles entenderem quando tiver uma criança no carro, quando não há possível abordagem nas estradas. Então, tivemos essa blitz. Depois tivemos lá na Câmara e várias câmaras. Eu mesmo tive que gravar uns 9 vídeos. Eu não pude estar presente porque o Moab está em todas as regiões brasileiras. uhum. Eu falei, olha, eu não tenho como ir para o Rio, não tenho como ir para o Mato Grosso, não tenho como ir para Cuiabá, lá no Nordeste, mas a pandemia deixou isso bom, Deixou né? isso de bom, que é. Que foi a gente falar Isso, remotamente. isso. Então foram feitos, e aí aí a gente consegue provar que realmente a importância do Moab em todas as regiões. Nós gravamos com o pessoal de Divina Pastora, Nossa, não sei onde fica. Sergipe. Nós temos o Moab lá, mas teve também uma escola que pediu, através do Moab, e a gente gravou. E eles, Câmara de Vereadores no Rio, São Paulo. Então, isso mostra que o autismo está sendo debatido nesse país e que as pessoas estão, aos poucos, se conscientizando. Então, esse dia 18 é importante para essa conscientização. Depois, nós tivemos um desabafo autista numa escola, que é a Escola Classe 6, Amiga dos Autistas. Então, lá foi um momento importante. E fora outros municípios, igual lá na Paraíba, João Pessoa, o prefeito muito entende, porque, assim, quando o gestor entende, aí ele implementa a política pública. Como aqui no DF o nosso gestor não entende, a gente acaba não tendo. Você pode ter frente parlamentar, igual nós temos aqui em Brasília, uma frente parlamentar do autismo, temos o presidente, que é o deputado Eduardo Pedrosa, temos a secretária de saúde, a doutora Lucilene, que conversa conosco, entende, ela é médica da própria rede pública. Nós temos vários parlamentares também que debatem conosco, do governo, da oposição. Nós temos também várias entidades, mas se o gestor, eu não estou falando do governador, o nome dele, porque hoje é o Ibanez. Estou falando do Estado, porque o Ibanez ele vai passar. Sim. Como passou todo mundo, Como né? passou todo mundo. Passou o Roriz, nem está vivo, passou o Arruda, passou o Cristóvão, passou o Agnello, Rodrigo Hollenberg, Abadia. Nós ficamos, sociedade. E vai passar o Ibanez. Sim. Eu estou falando assim, política pública. Então, se o gestor da política que está gerindo hoje o Estado, pode ser municipal, nós não temos aqui eleições de prefeitos, porque não somos municípios. Nós somos um distrito, né? Distrito Federal, somos regiões administrativas. Sim. Mas se o governador ou o prefeito da sua cidade, que você está nos ouvindo, ou a presidência da República não entender que é uma política pública importante, não vai acontecer. Então é isso que a gente está sofrendo aqui em Brasília. Nós do Moab fomos em vários municípios, Thaís, que o governante entendeu e implementou uma política pública direcionada aos autistas, porque não é fácil. São terapias, na maioria das vezes, caro, né? Sim, é muito caro. Muito caro. Nós temos famílias que nos procuram e investem, não digo que é um gasto, investem de 10 a 12 mil por mês. É muito caro. Então, as famílias que têm condições, tudo bem. E quem não tem? Tem. Aqueles que só têm o dinheiro para pagar o plano de saúde. E aqueles que não têm de jeito nenhum, são vários. E a gente tem no Moab. São SUS dependentes. E eu te falo e reafirmo, essas mães estão sofrendo aqui no Distrito Federal. Essas crianças estão sofrendo e nós estamos dando o futuro que não é um futuro digno para essas pessoas. Sim. Então a gente insiste, a gente fala, a gente tenta mostrar que temos que ter... O que a gente defende é o Centro de Referência de Atendimento aos Autistas, que vários governantes já estão implementando.
E aqui no DF não temos. O que a gente tem é uma política chamada CER, Centro de Reabilitação, que é política federal, e que não atende. Nós temos 3. Em frente ali, em Taguatinga, nós temos um, em frente ao Anchieta. Nós temos lá na Asa Norte e temos no Hospital da Criança e querem fazer um ali no Hospital Dia. Mas essa política ela não funciona, porque reabilitação são todos os tipos de reabilitação. Sim. E aí não tem para os autistas. Alguns são atendidos? São, mas a massa grande, por exemplo, numa escola, eu atuo numa escola. Quando a mãe tem uma suspeita do autismo, qual é a porta de entrada? Tem que ter consulta com o psiquiatra ou um neuropediatra. O neuro e o psiquiatra são da atenção secundária, então, teoricamente, teria que entrar na UBS. E a UBS tem equipes para fazer essa triagem e colocar essa criança ou esse adolescente na regulação que fala, para depois ir para o secundário, que é aonde teria esses profissionais? Então, tem coisas que não estão funcionando. A gente demonstra, a gente mostra, a gente se reúne, mas se o governo, o chefe do executivo, não entender, não tem jeito. Teve um lá atrás, há 12 anos atrás, que entendeu e montou para o Down, o síndrome de Down. Nós temos o CRISDAW, que é uma política pública há 12 anos funcionando, que tem profissionais capacitados para aquela deficiência, e nós não vemos reclamações. A gente vê reclamações de quem nasce com síndrome de Down aqui em Brasília? Não. Porque, de uma forma ou de outra, é claro que tem problema. Sim, mas pelo menos já tem um centro, mas tem um centro. Nós fomos num município que tem, eu vou falar de uma experiência boa, que é no Rio Grande do Sul, Teacoli. É uma experiência do governador. Ele, quando era prefeito lá em Pelotas, aplicou e montou esse programa que, no nosso ver, está dando certo. E agora, como governador, multiplicou para todo o estado. Só que nós fomos numa sede, tem lá a sede, o nome bonitinho, o laço do autismo, tudo bonitinho. Mas sabe o que faltam? Profissionais. Para atender essa equipe multidisciplinar. E aí precisa de ter uma política pública junto com as faculdades de formação de profissionais. Então, tudo isso vai depender, uma coisa puxa a outra. Sim. Aqui no DF, nem isso nós temos. A gente não tem centro. Eu posso te dar um relato de experiência minha. Quando o Matheus foi diagnosticado, foi pelo plano de saúde, mas eu queria que ele não ficasse trocando, porque o plano é empresarial, então vira e mexe e troca o plano, né? Troca o plano, troca o médico. E eu falei, não, eu quero ir para o público, porque pelo menos ele vai ter um acompanhamento com um médico só. Eu fiquei 8 anos na fila, doutor Edilson, para uma consulta com o neuropediatra. E aí eu consegui, depois de 8 anos, lá no hospital de apoio, que agora fica junto com o Hospital da Criança, né? O do lado ali, o hospital de apoio. E aí eu consegui, mas eu fiquei 8 anos. Aí eu fico me perguntando essas famílias que não têm condição nenhuma, né? Que dependem totalmente do Estado, do SUS, como que faz? Porque 8 anos, e aí o meu filho teve todos os atendimentos porque eu tinha um plano de saúde. Mas se ele não tivesse, né? São 8 anos que a criança não foi estimulada, que a criança não teve o acompanhamento devido, porque o autismo, eles precisam das terapias, e quanto mais cedo, melhor, né? Para eles terem qualidade de vida, inclusive. Eu não entendo, Thaís, não é possível que um governante deixe isso acontecer aqui no DF. Pois é, no Distrito Federal. Não entra na nossa cabeça não ter essa política pública. E olha que a gente já pediu para parlamentar, já pedimos para quem é ligado. Eu mesmo, na OAB, eu era do mesmo grupo que o Ibanez. Ele era presidente da OAB. Então, com isso, a gente conseguiu chegar até ele na campanha. Sim. Lembra que aqui perto ia ser o centro de referência? Sim. Porque ele não ia usar o carro, não sei nem se usa, não ia usar o carro oficial, não ia receber o salário de governador, e a residência oficial não ia morar. Aí ia criar o centro de atendimento às pessoas com deficiência, incluindo os autistas. Se não é aí, vamos tomar como experiência os programas que estão dando certo. Sim. Vamos implementar em algum lugar, numa cidade, faz igual o Rio Grande do Sul, criou macro-regiões, montou esses centros de referência, que lá chama Teacoli, e inicia pelo menos isso. Mas da forma que está indo, a gente está
levando crianças a ter um futuro ruim. Sim. A mãe sofrendo, sem ter o acesso a essas terapias, sem ter acesso a ela também, que a gente precisa de cuidar de quem cuida. Sim, porque ela fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada. Ontem mesmo, a mãe desabafando, ela disse que está, mas ela não pode demonstrar. E quem é que está dando esse apoio a essa mulher? Pois é, essa Nós mãe, tivemos essa agora, mãe né? morre, como é que fica? Nós tivemos uma agora que tirou a própria vida e do filho. Sim, e do filho, aqui em Brasília, Águas Então, Claras, né? Então a gente fala, a gente, como representante do autismo, a gente conversa, mas a cada dia que passa, olha, meu pior dia é na sexta-feira. Poxa, passou uma semana e nada. E nada. Aí quando chega na segunda, eu falo, não, vamos tentar ver se a gente convence. Porque se abrisse um local para que essas mães tivessem a porta de entrada e tivesse como fazer essas terapias SUS dependentes, né? Que a gente está falando aqui de política pública. Sim. Agora, tem também problema com o plano de saúde. Sim. Mesmo quem tem. O Moab, junto com o Instituto Paz, ajuizou uma ação coletiva contra um plano de saúde aqui que estava tirando os autistas unilateralmente. Os atendimentos, né? Não, tirando mesmo de ser cliente. Meu Deus, gente. Então a gente conseguiu, via uma liminar que está valendo, para retornar esses autistas. Então o sofrimento não é só SUS dependentes, não, é também quem tem plano de saúde. Então a gente não pode deixar esses direitos serem violados. Como é que faz isso? Se unindo. Você que é autista, você mãe de autista, pai, procure uma instituição, se não for o Moab, se for o Moab ainda bem, né? Mas se não for, procure perto da sua casa, qual entidade, se juntem, vamos cobrar. Acabei de receber aqui uma ligação dizendo que os bombeiros retirou a cláusula do edital que limitava o número de autistas para entrar no colégio Dom Pedro II. Saiu na reportagem no Metrópolis, o doutor Edilson também falou no DFTV, né? Que Sim. Eles tinham limitado 3 vagas. 3 vagas. Já pensou se tivesse 5? Já pensou? Na inscrição, já é uma discriminação, Você já é está tirando, já está excluindo. Então ele tem que, se ele quer, se ela quer, o autista tem que estar em qualquer lugar. Sim. Agora a sociedade precisa saber se quer. E se não quiser, vai ter que aprender a querer. Vai ter que aprender a se adaptar. Se adaptar. Porque isso a gente chama de inclusão. Não é possível que uma escola vai dizer, olha, só quero 2 de vocês. Só quero 3. Só quero 3. Mais do que 3 eu não dou conta. Não dou conta, não sei fazer e tal. Não, isso é inclusão. Então, se são 5, então vamos, olha, abrir o prazo de inscrição. Olha, dessa vez foram 10. Então, nós vamos nos adaptar para ver a melhor forma de atendimento e não exclusão. Sim, porque aí você está limitando, então, só 3, eu achei isso de um absurdo, assim, tamanho, porque eu falei assim, como que você já exclui, e por lei, nenhuma escola pode, né, vetar matrícula, nenhuma escola pode excluir processo seletivo. Eu vi que o senhor também venceu uma causa agora de uma autista que passou no concurso, não é isso, da Secretaria de Educação, e que ela teve que entrar na justiça para poder ser aceita, né, no concurso. São vários casos que aconteceram de autista nível 1 de suporte, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, dizer que não é PCD. Aí a pessoa não entrou, tirou aquela pessoa de disputar a vaga do concurso. Né? Tirou, né? Retirou, porque aí vai entrar na vaga geral, né? Então, não foram... São várias as vitórias. Aí eu fiz questão de ontem, não é nem nosso, mas eu fiz questão, enquanto representante dos autistas, incentivar os outros a ajuizar. Sim. Porque se não ajuizar, a gente acaba não tendo essa certeza que a lei vai pegar. A lei é clara. Primeiro, a lei reserva 20% de vagas nos concursos aqui para PCD, pessoa com deficiência. E em 2012, o Congresso Nacional e a Presidência da República sancionou, não fomos nós, foram os parlamentares que nós elegemos. Foi o governo federal, né? Foi a lei federal, então vale em todo o Brasil. Então foi lá que disse que o autista é PCD. Lá não disse assim, autista, vírgula, nível 2 e 3. Não, falou que autista é PCD. É PCD, né? Aí uma banca
3 médicos, Ah, que não, na maioria nem são psiquiatras ou neuro, nem sabem o que seria ser o autismo. uhum, Aí diz, ó, teve uma delas, porque as pessoas chegam até nós, sim. teve uma banca que perguntou, quando você estava na escola, você tinha amigos? Ai, Senhor. A Então quer dizer que segunda, autista não pode ter amigos, né? a segunda pergunta, você consegue Olha isso. conversar? Nossa São Senhora. perguntas de pessoas que não têm. Aí, Que não tem o numa mínimo canetada, conhecimento, né? Do fala que assim, é. ó, você não é PCD. Ah, Próximo. tá. Aham. Aí você vai ficar calado. Não, você chora, Sim. bravo, Ó, os 3 passos, gente. Chora, chora, vai pra vai para rede a rede para social, dizer, olha, esse órgão aqui fez, cometeu isso comigo. é violador do direito. E o terceiro, e a luta? E a luta. É o que o pessoal está fazendo. É E os isso. juízes estão entendendo. E ontem eu fiz questão de gravar. Quem não assistiu, vá lá no Moab Brasil. Uhum. E mostramos também a decisão da juíza, muito inteligente, muito corajosa. Não só essa, mas a outra também que deferiu a liminar, Uhum. voltando os autistas para o plano de saúde, porque a lei diz que não pode negar. Sim. Na verdade, o plano de saúde tinha que ser parceiro dos autistas Claro. e das famílias, porque um autista estabilizado é um autista que vai usar menos o plano. Menos. Eles tentam tirar, diminuir as terapias. Com o tempo, aí vai precisar mais. Vai, porque vai piorar. Em Vai vez de piorar. investir na infância para que tenha todo esse atendimento multidisciplinar, para se tornarem adolescentes e adultos mais funcionais, para que precise menos, eles estão tirando que uma coisa que vai virar uma bola de neve que vai só piorar no futuro. Porque eles não vão ser estimulados, né? Vão ficar desorganizados, muitos podem até regredir, que as pessoas não entendem isso, né? Que eles podem ter uma regressão, e aí a gente fica se perguntando por quê, né? Sendo que os planos de saúde ganham bilhões de lucros. 2023, oficialmente, 3 bilhões. Pois é, Isso gente. divulgado. E Com então todos estão os tendo gastos. prejuízo com o quê? Eu me pergunto. É. Né? Então, agora é a hora do nosso café. A gente tem um momento aqui no nosso podcast que eu sirvo um café, porque eu sou professora e o senhor sabe como é que é dentro de uma sala de professores, né? Tem muita gente que tem curiosidade, mas lá, a gente tem uma garrafa de café sempre, tá? E eu digo que o café para mim é uma xícara em forma de abraço. Então a gente vai dar uma pausinha aqui para eu servir um café para o senhor. Ótimo. Tá? Deixa eu pegar aqui. Espero que esteja gostoso. As meninas costumam fazer um cafezinho bom aqui. Olha, aprovado. Aprovado? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, é o seguinte. Eu tive uma situação uma vez, quando meu filho estudava no colégio público, porque ele fez educação precoce e depois ele foi para uma turma de TGD, que era o antigo nome, né? Transtorno Global de Desenvolvimento, e a escola vetou a presença dos terapeutas que atendiam ele na clínica. Sim. E aí me surgiu uma dúvida, se, por lei, eu estou perguntando para o senhor porque eu não consegui achar na internet, nem nos lugares que eu pesquiso. Mas, por lei, a escola pode proibir o acesso desses terapeutas na escola? Isso é uma pergunta muito interessante, porque não está na lei dizendo que é possível um terapeuta entrar na sala e colaborar. O nome é ajudar, mas não é só colaborar e ajudar e dar suporte àquele aluno. É também a professora. Uhum. Porque um menino, uma menina, um adolescente estabilizado é bom para toda a sala de aula, para toda a escola, para a família e para o autista. Uhum. Então, nós não temos realmente uma lei que autorize, ou vamos dizer, que obrigue. Teve agora em São Paulo uma lei aprovada, foi sancionada pelo governador e muito criticada por algumas pessoas que não entenderam o teor dessa lei. Essa lei ela é o que nós não temos aqui no DF. E não temos em vários lugares do Brasil. A autorização de entrar e colaborar. Por quê? Porque esses terapeutas são da área de saúde, não é da área de educação. E aí é onde vem a briga, principalmente desses profissionais. No Brasil e em Brasília, nós temos uma dificuldade da aceitação da saúde dentro da escola. Sim.
Nós até achamos que a vacinação tinha que ser dentro da escola. Dentro da escola tinha que ter um corredor que tenha lá o pediatra, que tenha o terapeuta ocupacional, que tenha o psicólogo. Isso tudo Eu também colabora, acho que não tinha é? que ter uma equipe multidisciplinar na Dentro da escola para escola. atender, porque Sim, isso faria com que aquelas famílias que a gente falou, que são totalmente dependentes do Estado, né, do SUS, que não têm condições, a própria escola iria fornecer o psiquiatra, o neuro, essa equipe para atender as crianças, porque ela já passa a maior parte do tempo na na escola. escola. E a escola acaba sendo o local segundo, depois de a mãe Sim, arruma a criança e leva para a escola, fica lá. fica lá. Agora, essa escola, ela está preparada para receber essa criança e no eventual necessidade, aí é onde não tem autorização. Nós temos alguns casos no nosso escritório de mães querendo uma autorização judicial para autorizar a entrada desse Esse profissional. acompanhante terapêutico. Isso, Mas, que é o TA. Desculpa. O AT. AT. Isso, acompanhante terapêutico. Mas eu digo também assim, visitação, por exemplo. Aqui o Kids, o Matheus faz terapia aqui, e a equipe daqui quer ir até a escola para conversar. Não, isso sim. Então, mas eu já, no meu caso, foi proibido essa visita. Então, aí é onde entra o ajuizamento. Aí vocês vão chorar, vocês vão colocar na internet para a gente saber qual é a escola, tem que fazer, sim. E ir à luta. Sim. Porque visitar é bom até para a professora. Quem vai mais ser beneficiado é a tia. É o professor que vai estar sabendo o que está sendo feito na terapia com aquela criança. E o segundo é a diretora da escola que está proibindo. É o diretor, é a equipe pedagógica, que vão ter profissional de fora que conhece aquele estudante, aquele autista, e vai colaborar. Isso é uma colaboração. Você sabia que nos Estados Unidos isso é praxe? Pois é. O terapeuta vai em casa, inclusive, sim, né, nos Estados Unidos. Isso. Então, a gente precisa avançar. O Brasil, Brasília, e a decisão é de governo, tá? Nós temos na subsecretaria as pessoas que lá estão dirigindo que são contra. Se são contra, a orientação vai ser não ter. E aí precisa de ajuizar. Porque cada caso é um caso, precisa entender isso. O mundo do autista, por isso que fala, transtorno do espectro. É um espectro, cada um tem uma dificuldade. Sim. E aquela dificuldade, ela tem que ser trabalhada para conseguir o que a gente sempre fala na educação. A gente precisa que eles saibam ler, escrever e também socializar. A escola é um lugar, não é o local, mas é um dos lugares de socialização. Sim. Então, e se não chega a esse momento? Aí precisa dos outros terapeutas, dos outros profissionais para colaborar. Não é possível que não dá para entender que tem uns que precisam e outros não. Tem autista que pode estudar em sala com muitos alunos, agora tem outros que não. Tem um que é só ele e a professora, e temos várias classes assim. Sim, que é dois, a professora e o assistente de sala. É possível e isso existe. Tem gente que acha que não. Tem professora com um aluno. Sim, o meu filho passou pela essa turma que eles chamam ainda de TGD, o nome não mudou ainda, né? Está defasado, que é transtorno global de desenvolvimento. Era ele, uma outra criança, uma professora e um assistente. Mas eu vejo muita dificuldade em algumas escolas, principalmente públicas, sabe? Não sei se é medo do terapeuta ir, ver alguma coisa, eu não entendo do porquê que não aceita. Mas eu só queria entender, então, por lei, a gente pode pressionar e falar, não, eu quero que faça uma visita na escola. Eu quero que o terapeuta venha aqui conversar com a equipe que atende meu filho na escola. Hoje chama classes especiais. Tá. E tem vários, tem a inclusão, a inclusiva, tem a escola de ensino especial, né? Porque vai depender, com os estudos de caso, aonde aquela criança, aquele adolescente vai se desenvolver. Porque não é só criança, não. Tem gente que acha que quando chega no ensino fundamental, acabou o autismo. E no médio, mais ainda, né? Eu acho que tem gente que pensa que autista não cresce, né? Que ele não vai virar adolescente, não vai virar adulto. Porque só pensa em políticas para criança, tá? O adolescente e o adulto, né? Depois que acaba a escola, faz o quê? E é onde a gente briga também para o centro de referência, porque o COMP, quando faz 18, acabou o autismo. Acabou, e aí? Acabou, não tem mais tratamento, não tem mais terapia, troca de receita, não tem mais medicação, não tem mais nada. E ele deixou de ser autista? Não, né? Tem.
Por isso que a gente luta. E, por favor, governador, se estiver nos ouvindo... Por favor, gente, divulga esse podcast para o maior número de pessoas, para ver se chega até aí os nossos políticos, se chega aí até o Ibanez, para que a gente possa começar, pelo menos, a planejar, né? Ele está fazendo tanta obra aí, pavimentando, tá importante para a acessibilidade, para o trânsito, mas vamos pensar um pouquinho, né, nas pessoas que precisam, que são autistas e que precisam de um centro de referência. Afinal de contas, a gente está na capital do Brasil, né, capital do país, e a gente não tem. A gente não tem um centro de referência. Essas famílias que não têm plano de saúde, as que têm plano de saúde passando por dificuldade dos planos quererem cancelar, e as famílias que não têm sem assistência nenhuma. Então, isso não é uma coisa que não pode continuar, né? A gente tem que mesmo colocar a boca no trombone, falar e conversar e bater atrás e correr para que possam ser feitas políticas públicas aí para isso. E a gente está chegando ao fim. Uma última pergunta que eu queria falar para o senhor é como as políticas públicas têm avançado para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para as pessoas autistas. Igualdade de oportunidade. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho do autista adulto, né? Aquele que é funcional, que tem um emprego, como é que as empresas, como é que isso tem sido feito e passado, porque um autista funcional, nível 1 de suporte, que tem um transtorno sensorial aditivo, ele precisa de um abafador, ele precisa, né, de alguns suportes para trabalhar em determinados locais. Isso tem sido feito? A gente tem avançado nessa área? Olha só, a gente tem recebido muitas reclamações de autistas adultos que têm dificuldade da integração e de ser aceitos. Sim. Vários que já são concursados, vários que trabalham já em empresas privadas também, que têm muita dificuldade de se adaptar ali por falta do entendimento dos chefes imediatos, inclusive no serviço público. Algumas instituições se negam a reconhecer também esse laudo de autista e que é uma pessoa com deficiência. As empresas ainda não entenderam quão eficientes são essas pessoas autistas, nível 1 de suporte principalmente, que tem um hiperfoco. Se as empresas e se os órgãos públicos também trabalhassem esse hiperfoco, certamente terão servidores ou funcionários que vão produzir muito. Então, a gente precisa desse debate no Brasil. Nós ainda não chegamos a esse nível, mas estamos começando. Inclusive, o Moab, junto com a nossa diretora, que é psicóloga, que veio daqui também, a Michele, a gente está montando um grupo, serão somente 20 autistas adultos, para a gente fazer um teste, um piloto, de quais são as necessidades, como está sendo na vida, na família, no trabalho, como é tentar se adaptar a um mundo tão difícil de lidar, tão difícil de ter as relações humanas, tão difícil de entender o outro. Então, a gente tem esse projeto, justamente porque tanta gente pedindo ajuda, porque é autista adulto e não está conseguindo com que o outro entenda. Então, isso é a arrumação também que nós estamos junto com essa questão do laudo, né, do diagnóstico precoce, das terapias, que são as políticas públicas, né, mas também das políticas públicas para pessoas já na fase adulta. Porque o nosso filho, o meu, por exemplo, era menino pequenininho, correndo para lá e para cá, depois adolescente, agora já está adulto, maior do que eu, 1,86 m, e continua sendo autista. Pois é. Então, a gente precisa disso, de entender. Porque, às vezes, olha só o que aconteceu na Polícia Militar. Um jovem, adolescente, um curso de formatura, com um abafador, porque era muita gente e muito barulho, e a sargento, que deveria proteger, deveria apoiar, mandou ele tirar achando que estava ouvindo música e desrespeitando a Polícia Militar. Oh, meu Deus. Olha que situação. Então, não estava preparado para estar ali. Então, quando você vê alguém com fone de ouvido, às vezes não é fone de ouvido, às vezes é um abafador. Olha se tem um cordão girassol ou do quebra-cabeça. Se tiver, respeite. Ela não está te desmerecendo. Se a pessoa autista, você fala com ela, ela não te responde ou não te olha, pode ser que ela seja uma pessoa que você fale e ela não corresponder, pode ser que ela seja autista.
Então, você tem que conhecer. E autista, pessoal, não é só criancinha, não. Não, eles Não, crescem. crescem. Então, você pode estar diante de uma pessoa autista adulta que tem dificuldade no barulho, que tem dificuldade de estar com muita gente junto, que tem dificuldade de socializar, de falar bom dia, Sim. de olhar no seu olho, de falar boa tarde, boa noite, de perguntar o que você quer. Ela, às vezes, está no mundo dela ali, quietinho, calado, querendo sair daquele momento. Então, você tem que conhecer e apoiar. Então, essa é a proposta do Moab, é juntar essas 20 pessoas via remoto e fazer encontros, inicialmente quinzenal, para trocas de ideias e a gente elaborar um documento para ver como seria a vida do autista adulto. Como a sociedade precisa entender, de que forma teria que ser nas empresas, nos órgãos públicos, dentro do ônibus, do metrô, na fila, dentro do carro dirigindo. Qual é a abordagem que um policial, uma pessoa do Detran, o bombeiro deve fazer quando encontrar uma pessoa assim? Então, é por isso que a gente gostaria de investir nos autistas adultos. E nós só vamos fazer isso com pesquisa, né? Sim. Com documento, com conversa. E certamente, em médio prazo, o Moab terá algumas sugestões de políticas públicas para autistas adultos no Brasil. Por favor, doutora Dilce, que o meu filho está com 14 anos, então já ele está adulto aí, e a minha preocupação maior é com isso mesmo, porque vai fazer 18 anos, Sim. E aí as clínicas não atendem adolescente, é dificílimo você achar uma clínica que atenda adolescente, quanto mais adulto, porque meu filho é nível 2 de suporte, então ele necessita de um suporte maior, ele ainda não tem fala funcional, então a minha preocupação é, cadê as políticas públicas? Igual você falou, vai chegando, vão passando os anos e nada está acontecendo e a gente precisa que isso aconteça para ontem, né? Porque a quantidade que a gente tem de pessoas que são autistas, adultas, e o seu filho mesmo, que é criança, gente, já ele vai ser um adulto, né? As famílias estão pensando nisso, né? Porque ninguém vai deixar de ser adulto, né? Não é doença, né? Não cai aí na internet a cura para o autismo ou a pílulazinha mágica, gente, isso não existe, tá? Quem é autista vai ser autista para sempre. Pode flutuar, ele pode ter uma melhora significativa, ter uma vida funcional? Com certeza, é para isso que existem as terapias, é para isso que a gente luta tanto, para que eles sejam assistidos. Mas a gente precisa pensar nessas políticas para os autistas que são adolescentes e adultos também. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, o senhor já falou, os 3 eu já decorei, gente, chora, senta e chora, vai na internet e depois vai à luta. Mas eu queria deixar uma mensagem para as famílias que estão nos ouvindo. Eu quero deixar uma mensagem para você que é mãe de autista. Nunca desista. Procure sempre se preservar, procure as terapias suas também. No avião, quando a gente ouve as aeromoças ali, ou as pessoas dentro da aeronave, fala, ó, qualquer intercorrência, primeiro coloque a máscara em você para depois salvar os outros. Então, você mãe, você que é familiar de autista, se protejam. Vão atrás de tratamentos, conversem, estejam bem. Porque vocês estando bem, vocês poderão ser o suporte dos seus filhos. Se você ainda não tem uma entidade para se organizar, procure. O Moab está à disposição. Nós estamos no Instagram. É só colocar no direct, temos vários coordenadores e coordenadoras, diretores. O assunto, nós vamos ter respostas. E se juntem. Se não for Moab, pessoal, procure uma entidade perto de vocês. Porque sozinhos nós somos fracos. Agora juntos nós somos fortes. E não deixar a peteca cair. Teve violação de direito, denuncie e vamos atrás. Eu já falei de várias entidades a procurar, não é? Sim. Delegacia, PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública. Pode ir também, sabe aonde? No Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Você tem que sempre, vai na diretora, marca uma conversa, vai na UBS, vai lá no edital, que uma mãe é que foi atrás, pessoal, que nos procurou e nós ajuizamos contra essa decisão dos bombeiros e repetiu agora, nós fomos denunciar e deu certo. Então nós temos que fazer as leis pegar, já temos leis demais, não precisa de mais lei não. Nós precisamos das leis pegando
e só vai pegar se você cobrar o seu direito. Então, esse é o recado de vocês nunca desistirem. Doutora Edilson, muito obrigada pela participação, foi ótimo, aprendi muito. E pessoal, a gente vai encerrar por aqui, mas eu vou abrir inclusive a hashtag Ohana Responde, porque eu acredito que vão ter muitas dúvidas. Doutor Edilson, ele vai estar disponível para responder as dúvidas de vocês, tanto aqui como na Moab. Então, eu vou abrir aí para todo mundo o hashtag Ohana Responde. Quem quiser fazer sua pergunta nas redes sociais, a gente vai estar respondendo. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá um joinha, não custa nada. E a gente se vê até a próxima. Beijos, tchau!